Estaremos falando sobre não se iluda com o conforto. A graça e paz, não se iluda com o conforto. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 14, eu vou tomar este versículo como trilho de partida da mensagem. Diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? O mundo tem buscado uma aproximação cada vez maior entre a humanidade. Estamos cada vez mais globalizados e conectados. O grande perigo é quando deixamos essa globalização invadir o que cremos ser o verdadeiro cristianismo. Infelizmente, estamos vendo crentes, líderes religiosos, igrejas, se globalizando demais, se envolvendo demais nessa globalização. Muitos, sem perceber, já estão adentrando para o ecumenismo. O ecumenismo, assim como vários grupos que insistem até chamar, entre aspas, ministérios, estão enfeitiçados pelo canto da sereia. O ecumenismo tem enfeitiçado muitas pessoas como o canto da sereia. O grande engano disfarçado, a neutralidade religiosa. Estamos vendo, dentro de algumas igrejas evangélicas, líderes sendo seduzidos pelo politicamente correto, pelo inclusivismo, absorvidos pelo pragmatismo, onde o que importa é o resultado, no caso, números. Mas o ecumenismo sempre quis se infiltrar no meio do povo de Deus, com uma roupagem sempre diferente, e destruir princípios e valores. Lá no livro de Daniel, capítulo de número 3, o versículo 4 e 5 diz assim: então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, que no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Veja que o rei Nabucodonosor, ele não estava impedindo a religião. Ele não era contrário à religião, desde que todos adorassem a imagem que ele havia feito, desde que todos se rendessem a ele, se prostrassem diante da sua imagem. O ecumenismo, eu vejo ele como o guarda-chuva do anticristo. Coloca todos debaixo do guarda-chuva, na hora que ele fechar, todos estão presos. E muitos estão adentrando por esse engano, pelo canto da sereia. Muitos estão sendo levados. Estão aceitando grupos camuflados de boas intenções, carregados do mesmo espírito que os descrentes. Hoje tem muitos grupinhos dentro da igreja, formando muitos grupos camuflados de boa intenção, grupos que são usados no paganismo, no catolicismo religioso, na idolatria. O mesmo grupo que presta culto a Maria, se prostra diante da imagem, hoje estão levando para dentro da igreja grupos com a roupagem diferente, mas pertencem ao mesmo grupo. Isso faz parte do ecumenismo. Faz parte dessa armadilha do anticristo. Satanás arrumando suas armadilhas, levando o povo a engano. O fato é que aqueles que não professam a mesma fé são comparados com aqueles que dizem que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Cristo, que tem Cristo como único Salvador. Aí então, eles dizem que são todos iguais. Olha, faz igual a nós. Olha, o grupo deles é igual ao nosso. Eles têm o mesmo pensamento que o nosso. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo de número 9,
o apóstolo Paulo, alertando contra isso, ele diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então, temos que tomar cuidado com as portas grandes, com as portas que se abrem, porque há muitos adversários. Então temos que estar vigilantes, temos que tomar muito cuidado. Aceitar o ecumenismo é o mesmo que admitir que Jesus não é o único Salvador, que outros também salvam, que o Evangelho é o mesmo em todos os lugares, que todos os caminhos levam à salvação. Hoje tem grupinhos dentro da igreja evangélica que é o mesmo do catolicismo romano, mas lá a Maria salva, lá se prostra diante de Pedro, de José, de Bastião, é o Papa que ordena, e vai levando esses grupinhos, de grupo de orações, grupo não sei de quê, para dentro da igreja. Nós temos um único Senhor e Salvador, nós não professamos a mesma fé, de maneira nenhuma, nós não cremos no mesmo Deus, nós não somos iguais, o nosso Salvador é Cristo, nosso Salvador é Cristo. O argumento usado para esses é que o que importa é a fé, porém a fé é diferente de crendices. Crendice é aceitar algo como se fosse verdade, sem a necessidade de evidências. Crendices não tem base bíblica. Crendices não tem apoio nas escrituras, de maneira nenhuma, né? Se baseiam em costumes, amuletos, tradições, e a fé, a verdadeira fé, a fé genuína, se baseia na palavra de Deus. A fé proveniente da palavra de Deus é diferente de crendice. Crendice é aquilo que a pessoa passa a acreditar, mas não tem nenhuma base espiritual. Não tem nenhum apoio nas escrituras. O ecumenismo é o mesmo que não dar crédito à palavra de Deus. A mesma coisa que não acreditar na palavra de Deus, então precisam de dar crédito naquilo que estão fazendo. Pragmatismo. O pragmatismo, fulano está fazendo tal coisa, tal grupo está fazendo tal coisa, vamos fazer também, que Deus está dando resultado lá, vai dar resultado aqui. Isso é pragmatismo. Isso não é confiar na palavra de Deus, não é confiar na ação do Espírito Santo, de maneira nenhuma, né? Então o ecumenismo é o mesmo que não acreditar na palavra de Deus, que a Bíblia é a única verdade, e que é possível encontrar a verdade fora da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, esses tipos de comunismo, esses tipos de grupos que estão entrando dentro das igrejas, é uma armadilha de Satanás. Muitos líderes não estão atentos, muitos hoje já não conseguem mais ter o domínio, porque permitiu fazer esses tipos de grupos dentro da igreja. Vão fazendo grupo, vão fazendo grupinhos. Daqui a pouco tem uma igreja dentro da igreja. A placa lá fora continua a mesma, mas dentro já não tem a mesma identidade cristã. Está dividido. Aí o líder já não tem mais condições de tomar a rédea. Deus colocou ele como responsável, deu a ele a unção, a responsabilidade de conduzir o rebanho. Então ele começa a se perder e começa a aceitar esse tipo de grupo por interesse. Normalmente quem traz são filhos de pastores, sobrinhos de pastores, família do pastor, ou algum irmão que tem condições financeiras, tem medo de perder o dizimista, por isso permite esse tipo de grupo, permite o ecumenismo também da igreja. O misticismo religioso, o pragmatismo, permite a ação do anticristo dentro da igreja. Qual é o resultado disso? Igreja dividida, pastor que já não tem mais a liderança dentro da igreja, quem manda são os grupos fazem o que quer, famílias destruídas, prostituição, divisão, casamento sendo destruído, famílias inteiras se perdendo, famílias inteiras sendo levadas, pelo o que eles acham, o que eles pensam. Já não existe mais a verdade absoluta. Argumentam os adeptos do comunismo, ecumenismo, que pode existir verdade fora da Bíblia. Não, mas pode existir verdade. O que eles fazem também pode ser verdadeiro. Vá na fonte. Da onde saiu esse grupo que estão se formando? Qual é a fonte? Qual é a raiz? Qual é o princípio por trás disso? Como é possível ter fé ou praticar aquilo que é oposto ao que você crê? Como que uma pessoa pode dizer que tem fé em Jesus e pratica o oposto daquilo que diz que crê? Como que pode? A falácia que somos todos iguais, que todas as religiões são verdadeiras, o que importa é o amor.
Isso é uma armadilha exposta para apanhar os desavisados, os desatentos. Felizmente hoje, esses grupos levam até membros católicos para dar testemunho, para falar do que estão recebendo. Sendo que a pessoa que está no catolicismo romano é idólatra, vive se prostituindo, fuma, bebe, tem relacionamento extraconjugal, tem relacionamento fora do casamento, vive se prostituindo, adoram imagem, faz petição para santos, são tementes ao Papa e não a Jesus. Crê que Jesus é o Salvador, mas também crê que Maria pode interceder. E leva esses grupos, leva essas pessoas para dar testemunho dentro da igreja evangélica, dizendo que é o único Deus, mas se mistura com essas coisas. Em Apocalipse capítulo 2, o versículo de número 10, a parte C do versículo, diz assim, ó: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que é fiel em Cristo não precisa de abraçar o comunismo, não precisa de abraçar grupos que vêm de outras denominações, que não é cristã, que vêm de outras religiões, que não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo. Nós não precisamos de abraçar isso. Não existe amor separado da verdade. Esse negócio, não, que amor, porque ama. Não existe amor separado da verdade. Não existe cristianismo alinhado com a mentira. Não se iluda com conforto. E comunismo é o canto da sereia, é o guarda-chuva do anticristo, para colocar todos debaixo na hora que ele fechar está preso. A igreja do Senhor Jesus, ela é conduzida pelo Espírito Santo. O líder que está debaixo da unção, debaixo da autoridade do Senhor Jesus, ele é ungido, consagrado para fazer a obra do Senhor. Ele não precisa de buscar inspirações espúrias, porque ele tem o Espírito Santo que o guia. Esse negócio de grupinhos dentro da igreja, grupinho que vem do catolicismo romano, esses grupinhos de homens que oram, mãe que ora, filhos que oram, isso não provém das escrituras. Esses ministérios não estão contidos na escritura, portanto, não provém de Deus. Faz parte desse comunismo, desse globalismo religioso, inspirado por Satanás para destruir igrejas. Então, você que faz parte desses grupinhos, você que tem ideia de fazer esses grupinhos, você que já está autorizando esses grupinhos, cuidado, porque o resultado disso é divisão dentro da igreja, famílias destruídas, jovens saindo da igreja para ir para as drogas, casamentos sendo destruídos dentro da igreja, fazem parte desse ministério, fazem parte desse grupinho, mas as famílias estão sendo destruídas. Por quê? Porque já não há mais a verdade absoluta. O relativismo está invadindo esses tipos de grupos. Devemos ser vigilantes e aguardar, esperar, confiante no Senhor. Porque ele diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Guarde isso no seu coração, quero orar por você. Ó Deus, eu oro por essas pessoas que ouvem essa mensagem, para que abram o coração, o entendimento, que vão à Bíblia. Busquem na Bíblia, leiam a Bíblia, jejuem, orem. A verdadeira inspiração vem do Espírito Santo de Deus. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. A verdadeira igreja evangélica não precisa de nada do catolicismo romano, nem de doutrinas espúrias. Nós não precisamos de nos basearmos em livros apócrifos, porque nós temos aquilo que é verdadeiro. Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. E a verdade, a única verdade, é a Bíblia. É a regra de fé para todo aquele que diz que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A igreja, o cabeça é Cristo. É Cristo que governa. Não são grupinhos que governam a igreja. Que possamos ter esse entendimento. Que a tua igreja tenha sabedoria. Que os membros da igreja tenham sabedoria. Que aquele que professa uma fé em Cristo busque sabedoria do alto. Não da terra, não mundana. Porque em Tiago diz que a sabedoria do homem, a sabedoria do mundo, ela é diabólica, é satânica. A verdadeira sabedoria vem do alto. E Deus já nos ungiu. Somos ungidos pelo Espírito Santo. E esta unção nos dá sabedoria e discernimento para discernirmos os espíritos. Portanto, sejamos vigilantes, guardando a nossa fé, o nosso coração,
para que possamos ser verdadeiramente abençoados, estarmos prontos para a volta do Senhor. Enquanto o mundo se prepara para a volta do anticristo, a verdadeira igreja se prepara, se guarda para a volta do noivo. Deus te abençoe.